prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. 1 Pedro capítulo 3, versículo 17. Evitar o pecado deliberado. Pecar contra o Senhor de propósito é decretar a sentença do juízo vindouro, caso venha morrer nessa prática. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Pecar voluntariamente nos deixa fraco espiritualmente. O que é pecar voluntariamente ou deliberadamente? É saber conscientemente que é pecado e mesmo assim praticar. Exemplo: é saber que é pecado matar alguém e mesmo assim assassinar. Para o Senhor, a mentira tem a mesma dimensão e gravidade. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Adorar somente a Deus. Adorar outros deuses nos deixa fracos espiritualmente. É desobedecer a Deus. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Salmos capítulo 82, versículo 6. Em vez de adorar ao único Deus, estão adorando a criatura, já que são deuses. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles darás culto. Mateus capítulo 4, versículo 10. A criatura querendo adoração é muita ousadia desse ser demoníaco. Com Jesus não funcionou e esperamos com nós também não. Peguemos o exemplo dele. Satanás queria e pretende se passar como um Deus. Construir a casa sobre a rocha. Não ir em busca dos perdidos é construir a casa sobre a areia. Repito, não ir em busca dos perdidos é construir a casa sobre a areia. Muitos são exemplos como esse. Contudo, ficaremos só com essa construção. Como construir a casa sobre a rocha? Jesus nos ensina como de fato construir a casa sobre a rocha. O leão da tribo de Judá é claro e enfático. Ele responde: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Por 4 vezes está escrita em livros diferentes na Bíblia estas palavras de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19. Marcos capítulo 16, versículo 15. João capítulo 20, versículo 21. E Atos capítulo 1, versículo 8. A minha oração ao Senhor Jesus é que você, como filho, venha obedecer ao Pai que estás no céu. Sim, você mesmo que está lendo agora ou me ouvindo. Converse com os irmãos acerca dessas palavras de Jesus. Vá em busca dos perdidos, porque muitos deles podem ser salvos através da sua vida.
agindo após a oração. Está na hora de parar de orar e começar a agir em harmonia com os desígnios do Senhor. Está apto para parar de orar e agir de acordo a ela? Neemias aprendeu com o Senhor dos Exércitos parar de orar e agir a oração. Estando aprovado pelo Pai após a oração agir de fato, é bem certo que está preparado para parar de orar e começar a colocar ação à sua oração. Neemias foi obediente ao Senhor, agindo em harmonia com a vontade dele. Primeiro ele orou e depois agiu. Esse é o modo correto. Neemias fez uma oração que estava de acordo com a vontade do Altíssimo. Vejamos a seguir a sua oração e sua ação a ela. Todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite, por sua causa. Neemias capítulo 4, versos 9. Neemias e seus companheiros primeiro oraram e depois agiram a oração. Para que a sua petição tivesse êxito, a oração deles estava nos planos do Abba. Deus estava no negócio e as falhas e erros não ousaram tentar impedi-los de reconstruir as muralhas de Jerusalém. O Senhor ordena a Moisés e o povo de Israel pararem de orar e colocar em prática as suas orações. A oração de acordo à vontade do Senhor dos Exércitos era se livrar dos exércitos de Faraó do Egito. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que avance. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Para agir após a oração feita, certifique-se com o Senhor, se a ação que fará está alinhada à vontade do Pai. Todo soldado precisa ser obediente ao seu superior. Do Senhor é a guerra, em suas mãos está a vitória. Esse é o tempo de avançar em obediência ao Deus Altíssimo, praticando o que está escrito. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não ser praticante da palavra é enganar a si próprio. Ouvir e praticar tudo o que Jesus ensinou, tanto no Novo como no Velho, venhamos obedecer a Ele. Não deixar o Espírito do Senhor se apagar. O diabo é como uma mosca, se aproxima e consegue pousar sobre qualquer alimento que se esfriou. Quando alguma comida está muito quente, a mosca ou mais de uma delas não ousam se aproximar, visto não está de acordo com o seu querer, pois esta mesmo está quente na temperatura que elas não terão a audácia de se aproximar, e muito menos pousar, porque elas mesmo sabem através de seus pelos que detectam a temperatura sentindo a quentura. Quando está se esfriando, elas vêm se aproximando com paciência, pois elas mesmas sabem que é só questão de tempo para o alimento ficar morno, e assim pousar e se alimentar da comida que deixamos sem nenhuma proteção. Feito o que queria, depositam ovos, nascendo lavas, criando mau cheiro. E por fim a contaminação está perceptível aos olhos que enxergam.
mas antes elas traz consigo germes invisíveis. Ora, esses micro-organismos são mais perigosos porque não vemos. Efésios capítulo 4, versículo 27, Tiago capítulo 4, versículo 7. Que possamos ter o cuidado desse ser e se aproximar. Vejamos como, com o apóstolo Paulo, onde escreveu para os Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Se alimentando espiritualmente e fisicamente. Se você está se sentindo fraco espiritualmente e não quer comer o alimento físico, aproveite a oportunidade para se fortalecer no espírito através do jejum. Procure o Senhor de todo o coração e apresente a Ele os motivos dessa fraqueza espiritual. Ore por direcionamento para encontrar a vontade dEle. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. A enfermidade. F. Bosworth, em seu livro Cristo, aquele que cura, escreve em seu primeiro capítulo: orar por cura, com palavras que destroem a fé, como: se for da vontade de Deus, não é plantar semente, mas extingui-la. A oração da fé que cura o enfermo deve suceder, não preceder, o plantio da palavra, em que a fé se fundamenta. Bosworth está certo. Esta é uma frase destruidora de fé e precisa ser retirada. É de fato não conhecer a vontade de Deus curar. Textos bíblicos como: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmos de número 103, versículo 3. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Lucas capítulo 5, versículo 24. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Marcos capítulo 1, versículo 40 e 41. O leproso desconhecia a vontade do Senhor e Jesus remove essa dúvida se com a resposta: quero, fica limpo. Esses textos bíblicos são claros e verdadeiros quanto à vontade de Deus curar, assim como é de salvar. Precisamos conhecer os motivos que nos impedem de receber a cura. Remover esses motivos, e o Senhor conhece. Vamos até Ele para conhecer a sua vontade e assim obter a vitória. Não adianta conhecer a vontade dEle de curar se não conhecermos os motivos. Assim que encontrarmos as causas dessas doenças, retiraremos para termos saúde. Com saúde, servimos melhor a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 31. Nesse capítulo 1 de Marcos, todos que foram até Jesus receberam a cura, sem exceção. Isso mostra e revela sua vontade. Retirar dos pensamentos e coração as palavras torpes.
Falar palavras insensatas nos deixa fraco no espírito. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Participar da Santa Ceia. Não participar da Santa Ceia, ou não havendo discernimento do corpo, ficamos fracos e doentes. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Perdoando uns aos outros. Perdoando uns aos outros. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus capítulo 6, versículo 14. Não perdoar aos homens seus erros é apagar o espírito, é ficarmos fracos. Forte é perdoar e pedir perdão aos que nos ofendem, visto que somos falhos também. Se possível, viver em paz com todos, melhor ainda, amando uns aos outros. O Novo Testamento está repleto desse mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João capítulo 13, versos 34. Obedecer esse mandamento de amar uns aos outros é ter certeza da salvação, é ficar forte. Quem ama não mata, não provoca discórdia entre irmãos, não mente, não sente inveja, não cobiça nada do seu próximo. Essa prática atrai os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versos 22. As tecnologias. Dependendo do que assistimos ou ouvimos, nos deixa fracos espiritualmente. Que as mídias sociais não venham nos controlar, mas que possamos dominá-las. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Nosso tempo aqui é mais breve do que imaginamos. Não saber usar o tempo é perder tempo. Priorizar o mais importante e passar o tempo com as coisas que mais edificam é ganhar tempo. Jesus voltará. Ter a certeza que Jesus voltará nos deixa animados e encorajados. Estar com o Senhor é indescritível. Lendo os evangelhos, vemos que Ele é o verdadeiro Deus. Nele não há mentira e injustiça. Estaremos para sempre com o Salvador que nos amou. Deu sua vida para termos vida eterna. Estar com alguém que vale a pena, esse é o Filho do Deus vivo. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 18. Saber que nosso nome está escrito no céu nos deixa alegres. Para termos essa certeza, é através da obediência ao Senhor Jesus Cristo. Mas alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Lucas capítulo 10, versículo 20. Parte B do versículo. Outros motivos de estarmos fracos espiritualmente. Talvez essas são as causas que têm nos deixado desanimados. Não ter uma esposa, não ter um trabalho, não ter uma casa, não ter um carro, etc. Ameaças de ontem, de outra pessoa, medo, vergonha, esterilidade e filhos. Na verdade, querido leitor ou ouvinte, para cada motivo solucionado, surgirá outra pendência que nos causará desânimo. Exemplo é conseguir o trabalho e depois descobrir que é outro motivo, aparecerá outro motivo que nos deixará fraco. Inúmeras são as passagens bíblicas. Inúmeras são as passagens bíblicas que nos confrontam para não fracassarmos em meio às aflições. Dentre elas estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Senti a necessidade de vos escrever como ser mais forte espiritualmente. Início em 26 de setembro de 2025. Me vi e senti fraco espiritualmente. Procurei diligentemente encontrar os motivos para solucionar e encontrei esses.